A paz. Hoje eu vou contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo dentro da igreja. Um pastor convidado da igreja foi usado por um espírito de engano, que são demônios, para me passar uma revelação. Então, dia de quinta-feira na igreja é dia de libertação. Então, é um dia que enche de ímpios, né? Vão muitos ímpios. E porque tem revelação, eles gostam de ouvir revelação, porém não obedecem, mas gostam de ouvir. Então, dias de quinta-feira vai muitos ímpios, então geralmente quem vai o convidado para ter a palavra principal são pastores, missionários, já aqueles fervorosos, sabe? Que andam de um lado para o outro, pulam, gritam, essas coisas todas, né? Que chamam a atenção, né? Da plateia, do público ali. Então, esse pastor, ele era convidado da igreja e a palavra que ele passou não estava errada, né? A palavra da Bíblia, ele estudou, então passou tudo ok, tudo direitinho. Mas na hora da mensagem, aí começa aquela história de Deus está jogando chuvas de bênçãos, tá abrindo portas, janelas e aquela coisa toda que o ímpio, as pessoas do mundo que vão para a igreja, eles se interessam, né? Eles querem melhorar a vida financeira, na verdade, eles vão para a igreja para isso. A maioria, não vou generalizar, né? Tem muitos que vão realmente à procura de Deus, mas outros não. Então, geralmente, os pastores entregam o que as pessoas querem ouvir, né? Então, foi aquele culto fervoroso, o pastor estudou a palavra, ele passou muito bem a palavra, mas quando chegou na hora da mensagem, não foi palavra de arrependimento, nem de salvação, que aquele povo realmente precisava ouvir ali. Porque dia de quinta-feira, vai o local onde eu congrego, aqui em Salvador, tem todos os bairros têm o comando de tráfico de drogas, né? Então, dia de quinta-feira, dia de libertação, vai muitas pessoas que trabalham nesse ramo, né? Vamos dizer assim. Então, teria que ter mensagens dentro da igreja para resgatar esse povo, para tirar esse povo do vício, para tirar esse povo dessa vida, né? Que não, que não tem futuro. Mas não, os pastores, eles não querem exaltar a palavra de Deus, eles não querem exaltar Deus. Eles querem exaltar si próprio, para que o culto fique animado. Ali fica todo mundo dizendo glória a Deus, e Deus está jogando chaves, abrindo portas, e é glória a Deus. Mas no final do culto, ninguém aceita Deus. Por que aceitar? Por que aceitar Jesus? Se dali eles vão pro bar beber, vão traficar, vão se drogar, vão se prostituir, e o pastor está dizendo, Deus está jorrando portas abertas, jorrando chaves. Então, para que eles vão, no pensamento deles, né, procurar Jesus? Se ele estando no mundo, Deus está fazendo, o pastor está prometendo isso, que Deus vai fazer isso. Então, não precisa. Então, o culto foi desse estilo aí. E o pastor, ele chegou junto de mim e aí ele disse, ele falou três coisas que realmente acontecem na minha vida, que eu faço, e na quarta ele disse, Deus está te dando a cura. E eu tenho um problema na coluna, de uma queda que eu sofri há uns 14 anos atrás. Eu caí sentada, eu estava lavando o piso e eu caí sentada e eu bati o final da coluna.
Então, de lá para cá, e glória a Deus, eu estou bem melhor, né? Com o passar dos anos, eu aprendi a suportar as dores, porque as dores não são fáceis. Mas no começo foi bem pior. No começo quase que eu fiquei em cadeira de rodas, porque foi muito grave. Atingiu o cóccix e atingiu o nervo ciático, então eu não conseguia ficar 2 minutos em pé. Era muito sofrimento que eu passava. Então, eu tenho minhas limitações. Eu não posso carregar muito peso, mas eu carrego. Eu não posso andar muito, mas eu ando. Então, é, geralmente eu suporto aquela dor toda, né? Mas quando eu faço muito esforço e aí a inflamação, acho que é no nervo ciático que fica inflamado, eu sinto dores terríveis. E eu sinto uns choques na coluna que quando eu estou andando, dependendo do movimento que eu fizer, a perna paralisa. Então, há uns 14 anos eu sofri essa queda que me deixou essas dores, essa consequência, né? E ali ele estava dizendo que Deus ia me curar. Por azar dele, ou Deus permitiu, né? Foi justamente quando eu tive a inflamação, porque não é sempre que eu tenho inflamação, né? Que aquelas dores mais agudas, que eu não consigo andar, eu ando um passo e não consigo respirar, porque a dor é muito forte, então eu tenho que parar e respirar, sabe? E clamando a Deus para eu conseguir chegar em casa, né? Porque eu vou para a minha igreja é perto, mas é um perto que anda uns 20, 25 minutos. Então, por azar dele, ou Deus permitiu, foi justamente quando eu tive a inflamação. Então, ele passou essa revelação e e eu tive a inflamação. E aí passou a primeira semana e eu esperando. Passou a segunda, eu disse, eu voltando para casa, morrendo de dor, eu não conseguia nem respirar direito. Eu disse, Senhor, o Senhor não usou aquele pastor para me dizer que o Senhor ia me curar? E aí, Deus, na mesma hora, ele me tirou a minha mente daquele momento e ele me levou para o episódio de Paulo. Porque Deus trabalha assim comigo, quando Ele quer falar comigo, assim, Ele primeiro desliga minha mente, me leva para aquela situação da Bíblia e depois retorna, né? E aí Ele me dá mensagem. Então Ele me levou para o caso de Paulo. Paulo, ele tinha um espinho no corpo. E ele orava 3 vezes ao dia para que Deus livrasse ele desse espinho. E Deus, ele disse para Paulo: a minha graça já lhe basta. E Paulo nunca ficou curado. Então, quando Deus me levou para esse capítulo, esse versículo da Bíblia e me trouxe de volta, ele falou para mim: a minha graça já lhe basta. E aí eu tinha entendido tudo. Na mesma hora, quando ele falou isso, eu entendi que ele nunca ia me dar a cura, por alguma razão, mas glória a Deus, ele já me deu a cura de 2 câncer, né? O que são essas dores para quem não teve que passar por quimioterapia, cirurgia, todo um sofrimento de câncer, né? Então, glória a Deus, e eu aceito e vivo com isso numa boa. Quando está inflamado, tomo remédio, né? Tomo medicação e aí vou vivendo a minha vida. Eu já vivo com isso há uns 14 anos, então eu já estou acostumada. Mas quando ele falou isso, na mesma hora eu soube que ele nunca ia me dar a cura e que aquele pastor foi usado por um espírito de engano. Ele foi usado por um demônio para mentir. E da mesma forma que ele mentiu para mim, ele deve ter mentido para outras pessoas também, porque eu não fui a única naquele dia a receber revelação. Então, por que Deus permite isso? Porque aquele homem, ele deixou de
exaltar a palavra de Deus, ele deixou de exaltar a Deus para se exaltar. Eles fazem o culto como se fosse um teatro, um circo, para chamar a atenção das pessoas. Então, porque eles agindo dessa forma e eles falando o que o povo quer ouvir, ali o culto fica mais animado, o culto enche mais, os pastores acabam convidando ele mais vezes, ele vai ficando mais conhecido. Muitas vezes ele já obtém lucro por isso, porque muitos cobram para pregar, o que deveria ser de graça, porque se Deus te dá de graça nós temos que dar para os outros. Então, é por isso que muitas vezes Deus permite que ele seja usado por um espírito de engano. Então, ali não tinha Espírito Santo, tinha espírito de engano. E ele faz isso porque ele está dentro de um público na igreja que quer ouvir isso. Não quer ouvir a palavra de conserto, de salvação. Geralmente, as pessoas que vão na igreja de quinta-feira, elas não querem aceitar Jesus, se converter. Elas querem continuar, elas querem ir lá, receber suas revelações, receber suas bênçãos e voltar para o pecado onde elas estavam vivendo. Então, Deus permite essas coisas. E Deus permite também para que, no meu caso, para que eu aprenda, porque nós aprendemos com as experiências, né? Nós aprendemos através das experiências que passamos. Então, eu precisava, e foi numa época que eu ainda acreditava, uma época que eu ainda acreditava em tudo que acontecia na igreja, né? Eu achava que tudo que acontecia na igreja estava certo, não tinha muito conhecimento, então tudo que falavam para mim eu acreditava. Então Deus vai permitindo para que a gente passe por essas coisas para que nós possamos obter experiência, para até passar ensinamento para outras pessoas. Então, depois disso, eu passei a não acreditar em tudo que eu ouvia dentro da igreja, porque tem pastores e ministros da palavra, evangelistas, missionários que passam a mensagem correta, né? Que fala sobre o arrependimento, a salvação. Foi essa mensagem que Jesus veio para trazer essa mensagem para a igreja, para o mundo, de arrependimento e de salvação. E dia de quinta-feira, geralmente, não é isso que os pastores e ministros da palavra, eles costumam passar, porque eles sabem qual é o público de uma igreja de libertação. Eles sabem que o público maior são ímpios. E eles falam justamente o que os ímpios querem ouvir, que são revelações de promessas, de emprego, de vida boa, ganhar isso, ganhar aquilo. Então esse pastor, eu passei por isso. E a partir daí foi um ensinamento para mim de Deus que eu não deveria. Não é porque é pastor, não é porque é missionário que devemos acreditar em tudo que é falado dentro da igreja. Então, a partir daí eu comecei a observar mais. Eu passei a filtrar mais o que era falado, a palavra, as mensagens. Então, fica esse testemunho para vocês. Frequentem a igreja, vão para a igreja é uma escola, da mesma forma que o mundo tem a escola,
Os cristãos também têm uma escola, que é a igreja. E nós aprendemos muitas coisas na igreja, né? E uma das coisas que nós aprendemos é que nem todos que estão dentro da igreja são a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Não são todos que estão ali frequentando, falando a palavra, usado, sendo usado, que vão ser salvos. Porque muitos estão, na verdade, se exaltando e não exaltando a Deus, não exaltando a palavra de Deus. Vão para a igreja é bom, eu gosto de frequentar a igreja, mas que possamos analisar tudo o que for falado dentro da igreja, tanto na palavra quanto na mensagem, nas revelações. Não é toda revelação que nós devemos acreditar, aceitar. Temos que pedir discernimento para Deus. No meu caso, eu perguntei para ele, então eu escuto, então ele me falou. Mas imagina essa revelação sendo passada por um ímpio, que não tem a sabedoria de perguntar a Deus, que não tem discernimento de espírito. Ele vai dizer o quê? Poxa, Deus foi mentiroso. Ele não vai culpar geralmente a pessoa que está ali passando a revelação, ele vai culpar Deus, porque ele viu aquele homem pregando a palavra com aquela sabedoria toda e passando revelações, e as pessoas dizendo: é verdade, isso acontece na minha vida, então elas vão acreditar. E quando acontece uma história dessa que aconteceu comigo e não acontece, eles não vão culpar o pregador, o missionário, eles vão culpar Deus. Eles vão dizer: poxa, Deus me enganou, Deus não cumpriu o que ele prometeu. Entendeu? Mas, e na verdade, aquela pessoa não estava sendo usada pelo Espírito Santo, e sim um demônio, um espírito enganador. Ok? Então, assim eu deixo a minha mensagem de hoje, o meu testemunho. Amém.